Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Pentecostes, o penúltimo episódio. Hoje nós falaremos sobre o dom da piedade. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir que você possa curtir, compartilhar, marcar alguém, de maneira com que essa mensagem chegue muito mais longe e atinja tantos outros corações. Eu quero te convidar nesse dia especial para que você abra o seu coração e permita com que Deus faça, com que Deus fale, com que Deus toque. Que seja um canal direto da voz de Deus para você. O tema da nossa mensagem de hoje é Deus é meu papai. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 15 a 31. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que permaneça sempre convosco. Para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, venho a vós. Ainda mais um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Nós vamos parar por aqui. Depois nós continuamos do versículo 22 até o 31. Mas aqui nesse momento é bonito que Jesus ele está falando com os seus discípulos. E ele anuncia justamente o Espírito Santo. Jesus ele está preparando os seus discípulos para quando ele volta aos céus através da ascensão, e que ele há de mandar o advogado, o Paráclito. Essa passagem, ela é a sequência daquela em que Jesus diz, olha, na casa de meu Pai existem muitas moradas. E que normalmente nós proclamamos essa passagem nos momentos de morte, de luto, de dor, nas missas de finados. Mas é muito mais que isso que essa passagem anterior ela quer dizer. Quando Jesus diz que na casa do Pai dele existem muitas moradas, isso significa que lá existe um lugar para cada um de nós. Não só por conta da morte. E aqui sim, nós precisamos falar, nós como os cristãos, nós acreditamos que a morte ela é simplesmente uma volta para o céu, uma volta para o coração de Deus. A morte ela não é um fim para o cristão, não, jamais. Mas ela é uma vida muitíssimo melhor, em que não contemplaremos Deus com o véu que hoje nós contemplamos. É bonito nós pensarmos também que Jesus, ao preparar os seus discípulos para a sua partida, ao dizer para eles, olha, tem casa para vocês, tem um lugar para vocês, eu vou esperar por vocês. E é muito gostoso quando você liga para alguém, que você vai fazer uma visita para essa pessoa, ou que você vai até a casa dela e ela fala, olha, a minha casa aqui está à disposição, eu vou preparar um quarto para você, vai ter uma cama para você, vai estar tudo preparado. E quando você chega lá e percebe tudo preparado, a alegria é imensa. É justamente isso. A alegria da viagem ela está justamente na acolhida que se recebe. A alegria da viagem está justamente naquela preparação que se teve para receber. Tanto que a gente se sente amado por esse carinho. A gente chegar em a casa de alguém e essa pessoa preparou tudo para nós, isso é sinal de carinho. Nós sentimos esse amor. Amor nos gestos, amor concreto. É importante nós pensarmos nisso. Deus, Pai, Ele tem preparado uma morada para cada um de nós. Sim, nós temos um lugar na casa de Deus. Aliás, é justamente isso que nós precisamos entender. O meu e o seu lugar é na casa de Deus. É dentro dos atos de Deus. É no coração de Deus. Pensa mais uma vez naquilo que nós lemos aqui no começo. Se me amais, guardarei os meus mandamentos,
E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê e nem o conhece. Não somos nós quem conquistamos o Espírito Santo. Não somos nós quem ganhamos a graça de um Paráclito. Não somos nós quem... Não é mérito. E Jesus é muito claro. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo vir até cada um de nós. Nós sermos moradas desse Espírito Santo. Ele ser o nosso doce hóspede. Isso significa que Jesus pediu por cada um de nós. Se você já sentiu essa presença do Espírito Santo algum dia na sua vida, saiba que Ele nunca te deixou e não vai te deixar. Ele mora aí. Ele habita dentro de você. E isso não é mérito, mas é graça. Graça porque Jesus pediu Ele para nós. E é bonito que Ele fala, olha, é o Espírito da verdade, que o mundo não vê e nem conhece. Eu preciso dizer alguma coisa? É só a gente olhar em volta. E nós vamos perceber o quanto a mentira, muitas vezes, ela tem imperado em nosso meio. Na verdade, imperado não, mas o quanto ela tem assolado a humanidade com toda certeza. Mentiras e mais mentiras, histórias e mais histórias, tanto que o grande mal hoje para a tecnologia, nós ouvimos muito isso, são as tais da fake news. Isso é, notícias falsas. Cada vez mais as pessoas têm proclamado notícias falsas, brincadeiras falsas. E inclusive aqui também tem um perigo, porque muitas vezes os cristãos também se comportam nessa. Às vezes acaba passando algo que não é verdadeiro. Fica lá montando e maquiando tudo para que tudo pareça verdadeiro e não é. Nós não podemos incorrer nesse risco. Nós não podemos brincar de 1º de abril ser dia da mentira. Nós não podemos brincar de fake news, porque o pai da mentira é o demônio. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara para nós. A mentira não pertence a um cristão. Ou um cristão nunca vai pertencer à mentira. Mas nós somos filhos da verdade, do Espírito da verdade. O mundo não vê e nem conhece. E pelo fato do mundo não ver e nem conhecer, muitas vezes eles vão nos julgar. Eles vão ser contrários a nós. Eles vão nos julgar de inocentes. Eles vão achar que a gente é bobinho. Porque muitas e muitas vezes é isso que acontece. O mundo confunde a nossa bondade com bobeira. Nós somos bons. Ou, pelo menos, lutamos para ser bons, porque não somos. Mas nós lutamos para ser bons. Mas não somos bobos. Muitas vezes, o fato de nós perdoarmos além de nossas forças, o fato de voltarmos a amar, o fato de buscarmos o diálogo, as pessoas acham que a gente é bobo. E é importante a gente saber que a gente não é bobo. A religiosidade, a cristandade não é bobeira. Talvez você mesmo que hoje ouve essa mensagem já tenha pensado por diversas vezes que o pessoal que vai na igreja é tudo meio bobo, bitolado. Você vê a vida deles? Meu irmão, minha irmã, não confunda bondade com bobeira. Aliás, é justamente isso. O mundo não vê e nem conhece. Não deixa com que o seu coração se atribule por isso. O próprio Jesus disse que nós receberíamos um novo Paráclito, um novo advogado. Porque enquanto ele esteve aqui, presente em corpo, sangue, alma e divindade, ele próprio era o Paráclito. Mas quando ele sobe ao Pai, ele nos envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é fruto do amor do Pai e do Filho. E é preciso que nós reconheçamos a ação desse amor de Deus na nossa vida. Porque às vezes é fácil pensar, nossa, eu tenho que me converter, nossa, olha a minha vida, nossa, olha isso daqui, olha, eu estou passando por uma dificuldade. Mas a gente não consegue ver além. A gente não consegue perceber de quantas coisas nós fomos preservados durante a vida. Tem uma das falas do Papa Francisco, já há algum tempo, que ele disse ao visitar, durante a Semana Santa, um presídio. Ele falou que ele olhava aqueles presidiários ali, ele ficava
pensando na história de cada um que se aproximava até ele para lhe dar um abraço, para lhe dar um carinho, ele ficava pensando na história. Mas principalmente ele pensava, poderia ser eu. Por que não sou eu que estou aqui? Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a experiência que você vai fazer para essa resposta. Mas eu não tenho dúvida de que na minha vida só não fui eu lá por conta do amor que Deus deu para mim, do quanto Ele me preservou, do quanto Ele me acumulou de coisas que me trouxessem até aqui. Porque senão poderia ser eu. De verdade. Eu costumo sempre dizer que dentro da igreja eu fui desde muito pequenininho. Mas eu fui chamado ao serviço, eu tinha 7 anos, não era comum, e eu já contei isso em algum momento lá atrás, acredito que eu contei na série Conversão, nem lembro. E daí eu lembro que muito pequenininho eu fui servir o altar pela primeira vez. E Deus foi me levando. Hoje, com 35 anos, que eu comemoro no dia que eu tô gravando, no dia que você vai assistir já passou, graças a Deus, mas é dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu digo sempre que ao olhar para lá, ao contemplar Jesus ali na Eucaristia, sendo consagrado sobre o altar, essa é a única certeza que me passa. Que Deus me escolheu desde muito pequenininho, porque senão daria um trabalho imenso para Ele. Ele me preservou, porque senão não sei se eu voltaria. Deus sabe. Se hoje você ouve essa mensagem, eu não sei se você é uma pessoa que caminha há muito tempo. Como eu recebi alguns testemunhos. E uma senhorinha de 86 anos, que ela pediu para a neta gravar aquele áudio e me mandou. E de verdade, eu queria que a senhora se sentisse hoje abraçada, sentisse um carinho bem gostoso. Eu sei que a senhora pediu para eu não falar seu nome, mas sinta esse carinho gostoso. Há tanto tempo caminhando, há tanto tempo servindo a Deus e estando próximo a Deus. Ou pode ser que você nunca ouviu nada de Deus e está assistindo essa mensagem pela primeira vez. A primeira coisa que você está ouvindo de Deus, saiba, Deus não entrou na tua vida agora à toa. Ele realmente quer falar com você. Ele realmente quer que você saiba que Ele vai mandar sobre você o Espírito Santo. Esse Espírito da verdade. E olha só que bonita a sequência disso. Vós o conheceis porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Nós já recebemos esse Espírito Santo no nosso batismo. Mas é preciso com que a gente reaviva essa graça do batismo dentro de cada um de nós. É preciso que a gente abra as portas do nosso coração, que a gente disponha da nossa vida para que o Espírito Santo faça aquilo que Ele deseja dentro de cada um de nós. Não adianta nada nós sabermos que temos o Espírito Santo desde o batismo. Não adianta nada nós rezarmos a oração do Espírito Santo sem prestar atenção em nada, como nós falamos no episódio anterior. Não adianta se nós não permitirmos com que Ele faça na nossa vida. Que Ele haja, transforme a nossa vida. E não existe nada melhor do que quando o Espírito Santo transforma a nossa vida. É mais ainda. Ele diz, ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se Ele está no Pai e Ele está em nós, nós estamos no Pai também. O dom de piedade, ele é justamente esse. Dom de piedade é o saber das coisas de Deus e valorizá-las e honrá-las como coisas de Deus, mas principalmente eu fazer a experiência de ser como um filho para Deus. Eu fazer a experiência incondicional de Deus como Pai. E eu como a criança mais pura, sentada, deitada no colo dele. O dom de piedade, quando dizemos que uma pessoa reza piedosamente, é porque ela tem intimidade. Você percebe na oração, no olhar dela, de que ela tem intimidade. Você percebe que ela tem experimentado o colo de Deus. Eu não sei se você tem experimentado o colo de Deus, mas o meu convite hoje é para que você comigo
clame por esse Espírito Santo, a fim de que você possa experimentar esse colo de Deus. É colo de verdade. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer a experiência do colo porque nós não fazemos humanamente. Mas quem já fez essa experiência humana de deitar no colo um dia, de poder abraçar alguém de maneira gostosa, carinhosa, sabe do que eu estou falando? E se você nunca fez essa experiência, saiba, meu irmão, minha irmã, Deus quer proporcionar ela para você pela primeira vez na sua vida, mas Ele deseja te tomar no colo, como filhinho, como filhinha. Homem, menino, você que assiste agora, você é o garotão de Deus. Mulher, menina, você que ouve essa mensagem agora, você é a menininha de Deus. Você é a mocinha de Deus. É você, a íris de seus olhos. Todos nós precisamos fazer essa experiência de ter Deus como Pai. Eu sei que é difícil, porque às vezes humanamente a gente teve uma péssima experiência com o nosso pai terreno. E ela muitas vezes nos impede de sentir isso. E é por isso que é preciso pedir cura interior, a cura do nosso coração em relação aos nossos afetos. Mas saiba, Deus deseja te tomar no colo. Ele tem te cuidado como um pai cuida de uma criancinha. Deus te deseja. Deus te deseja tomar no colo e te colocar no ombro. Deus te deseja tomar no colo e deitar você e te virar. Ele deseja que você experimente esse toque, esse cuidado. Sim, Deus, Ele precisa ser aquele cara que admiramos. Ele precisa ser o nosso amigo. Ele precisa ser o nosso super-herói. Porque é Ele que traz tudo aquilo que nós desejamos. Deus quer te fazer ninar. Sim, nesse momento de dor, de dificuldade, quantas vezes a criança com medo, o que ela faz? Ela corre para a cama dos pais. E hoje Deus quer te tomar no colo para que você sinta essa segurança. Meu irmão, minha irmã, essa situação difícil que você está vivendo, ela vai passar. Ela vai passar. E Deus vai te tomar no colo. E eu vou te dizer mais, se larga no colo dele e deixa ele fazer o que ele quer na sua vida. Não perde essa oportunidade. Deus tem desejado nos amar intensamente. Lá atrás, o profeta já vai nos dizer: buscai a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Jesus garante que Ele vai estar no Pai, que Ele vai estar em nós, que o Pai vai estar nele, quer dizer, nós nos encontramos todos em Deus. Aliás, nós nos encontramos a nós mesmos. Porque muitas vezes o que nós vivemos não é esse espírito de verdade. Quantas e quantas vezes a gente vive de máscara, vive de aparência. Mas quando a gente está em Deus, quando a gente deita no colo de Deus, a gente só tem a gente mesmo para encontrar ali com Deus. E nós temos que olhar para nós, olhar sem máscaras, olhar com os nossos pecados, com os nossos defeitos. E quando eu olho e eu reconheço os pecados e os defeitos que existem em mim, eu me arrependo e manifesto isso para Deus, manifesto o meu carinho. Aí vai haver humildade. E Santa Teresa vai dizer que se você tiver um carro cheio de virtudes, mas se ele tiver orgulho, ele vai rumar ao inferno. Mas que se você tiver um carro cheio de defeitos e pecados, mas ele estiver sendo governado pela humildade, ele vai para o céu. E como eu já disse antes, ser humilde não é ser desleixado, ser humilde não é o teu cabelo mal penteado, ser humilde não é se andar de qualquer jeito, não. Ser humilde é você reconhecer a verdade. Aquilo que é bom em você, mas aquilo que não é bom em você. É você reconhecer o seu lugar no mundo. É você reconhecer o seu lugar onde Deus te plantou. As nossas experiências, elas acabam sendo ruins humanamente, justamente por conta de que não vivemos sob a ação do Espírito Santo. São Paulo, quando ele começa a dizer a respeito do Espírito Santo, ele apresenta lá
os frutos da carne e os frutos do Espírito. E dos 12 frutos da carne, 8 se referem a relacionamento. Ressentimento, mágoa. Quantas coisas! E se a gente perceber, realmente os nossos relacionamentos eles têm sofrido justamente pelos frutos da carne. Mas quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós passamos a viver dos frutos do Espírito, e daí tudo é diferente. Não adianta só você querer ouvir sobre Deus, você só ir à igreja para ouvir e voltar com o seu coração quentinho. Não! A sua vida precisa realmente viver isso. Não adianta falar do colo de Deus, não adianta falar da providência de Deus, não adianta falar da grandeza de Deus se você não tem experimentado isso. Primeiro de tudo, experimenta, se larga no colo de Deus. Deus deseja te amar e deseja me amar. Deseja nos tomar. E quando nós deixamos, então nós vivemos piedosamente. A piedade que existe em nós é fruto de nos reconhecermos filhos de Deus. E essa profecia, ela se cumpre na cruz. Porque Jesus, no momento de salvar, ele rompe com essa paternidade como nós homens fazemos. O tempo de Jesus ali na cruz, naquele momento, ele resume a vida humana. Porque na vida humana nós começamos daquela forma mesmo. Quando crianças, nós pedimos para que perdoe. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós perdoamos as pessoas quando crianças. Não há maldade. Quando alguém pede socorro, quando novinhos ainda, nós corremos em socorro. E damos à pessoa aquilo que nós temos de melhor. Uma criança, quando ela vê uma outra pessoa chorando, principalmente se é um adulto, ele vai lá e ele dá tudo o que ele tem para que aquele adulto pare de chorar. Para que ele se sinta protegido. A ponto de dizer para ela, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ainda mais, nós damos às pessoas aquilo que nós temos de melhor. Inclusive a nossa mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Mas depois o pecado entra na nossa vida, a maldade vai entrando. E daí nós fazemos aquele mesmo grito de Jesus na cruz. Nós esquecemos que Deus é Pai e gritamos, meu Deus, por que me abandonastes? E quando então rompemos com Deus, nós passamos a sofrer. A ponto de gritar, tenho sede. Por quê? Porque a nossa vida vai secando. Vai faltando aquele rio de água viva do nosso último episódio. E ali se consuma. Ali se consuma a salvação da humanidade, porque Jesus viveu aquilo que nós vivemos. E daí ele grita, tudo está consumado. Ali nós somos salvos. Porque Jesus já passou por todo esse sofrimento por cada um de nós. É para que nós não precisemos passar mais dessa forma. É para que nós não precisemos passar mais nos sentindo sós. Não é que a gente não vai sofrer, mas que quando a gente sofrer, a gente saiba que existe Deus cuidando de nós. E que Ele é Pai. Tanto que, antes de morrer, Jesus se reconcilia com o Pai. E Ele volta a chamá-lo de Pai. E Ele grita, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. É isso, eu me largo, eu me jogo em Ti, ó Pai. E quando a gente tem a coragem de se jogar, de se largar no colo do Pai, então nós somos amados de verdade e experimentamos a grande beleza de sermos filhos. E depois disso, diz que Jesus suspirou. Isso é, aquele sopro que foi dado da vida, ele é retirado do corpo humano para que volte à sua origem. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre. Morre para a vida terrena, mas vive para sempre em Deus. Porque morreu reconciliado. Porque morreu experimentando essa paternidade, essa providência, esse cuidado de Deus.
nós somos chamados a experimentar ser filhos. Jesus, quando ele ensina a rezar, quando os discípulos pedem para que ele ensine a rezar, ele ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Chamar Deus de Pai. Na cruz, no seu último momento, no momento da reconciliação, ele chama Deus de Pai. E aqui, no momento que ele promete o Espírito Santo, ele diz que o Pai enviará como advogado, como paráclito, como conselheiro, como consolador. São diversos os títulos que Jesus vai usando para se referir ao Espírito Santo, à promessa, ao novo Espírito. Que o Espírito Santo venha até nós e que nos ajude a ser filhos, para que o dom de piedade seja realmente incutido em nós, seja realmente colocado dentro de cada um de nós, seja nos dado. E não é por mérito, é por graça. E olha que bonito como essa passagem continua. Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como se explica que tu te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que ouvis, não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus promete que se nós o amarmos, ele e o Pai virão morar em nós. Meu irmão, minha irmã, você ama Deus? E se a sua resposta agora foi sim, eu queria te contar. Não só o Espírito Santo, mas o Pai e o Filho, Deus uno e trino, Deus por inteiro, ele habita, ele mora dentro de você. Faz essa experiência. Só por alguns segundos, coloca a mão aí no seu coração, fecha seus olhos e pensa justamente isso. Pensa que Deus está morando aí dentro. Pensa que Deus está morando aí dentro. E por que que nós temos sofrido? Por que que nós temos buscado fora aquilo que está dentro? Santo Agostinho, ele vai rezar justamente isso. Depois de 30 anos, sua mãe rezando pela sua conversão, quando ele se converte, ele vai rezar justamente isso. Ó, beleza tão antiga e tão nova! Eis que eu te procurava fora e estavas dentro de mim. Meu irmão, a solução que você procura para a sua vida, a alegria que você procura, a paz que você procura, o amor que você procura, ele está dentro de você, porque Deus mora em você. Ser piedoso é a gente reconhecer essa presença de Deus em nós. Mais que isso, é a gente se reconhecer como uma criança simples, pura e inocente, no colo de um Pai, que é Deus. Eu vos tenho falado dessas coisas, estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. No sentido de que aquilo que Jesus vai nos falando, às vezes a gente esquece. Mas esquece mesmo, né? Quantas vezes você fala assim, nossa, eu já tinha ouvido isso, mas nem lembrava mais. Mas o Espírito vai recordar. Ele vai recordar tudo uma vez e a gente vai ficar inteligentão? Não necessariamente. Pode ser que naquele momento que você está passando assim, ó, você precisa tomar uma decisão, vai vir aquela passagem que você já ouviu um dia. Aquela palavra de Deus. Você vai lembrar daquele pregador, daquela pregação. Tá até para você ir lá assistir hoje de novo. E deixar Deus rememorar algumas coisas. O que Deus precisa falar hoje de novo com você? Só que a gente não ouve se a gente não faz silêncio. A gente não ouve se a gente não está atento.
Você já percebeu que às vezes até em silêncio alguém fala com você, mas a sua cabeça estava longe e você nem ouviu? Isso acontece. Sabe por quê? Porque a gente não estava ali. Muitas vezes, aquilo que nós temos pedido resposta para Deus, Deus tem te dado, meu irmão, minha irmã. Mas você não tem ouvido, porque o seu pensamento está longe de Deus. Porque muitas vezes o nosso pensamento, em vez de estar em Deus, ele está lá no problema. Estamos longe. E daí Deus fala, mas a gente não. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que vos disse, eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais. Já não falarei mais convosco, pois vem aí o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim. Mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos. Vamo-nos daqui. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A paz é o Shalom, aquela mesma paz que o ressuscitado deseja a eles, dá a eles, no momento em que ele aparece. Não é uma paz com ausência de problemas, não é uma paz com ausência de dificuldades, mas é uma paz que nos traz confiança a Deus, que nos faz acreditar. Não se perturbe e nem se atemorize o vosso coração. Às vezes a gente se deixa perturbar. Às vezes a gente teme por aquilo que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, não tema, não tema, não tema. Ama a Deus e acredita que Ele te cuida como um pai. Essa angústia que você está sentindo, ela vai passar. Ama e saiba que tem um pai cuidando de você. E essa angústia, esse medo, essa tristeza, essa perturbação vai passar. Porque Deus te cuida como um pai. Como um pai que ama. Como um pai que dá tudo. A ponto de dar o seu filho único. Não para que nós sejamos condenados, mas para que nós sejamos salvos por Ele. E talvez agora o que você queira me dizer, Tiago, mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho força. Eu não sei nem por onde começar. Aqui mesmo Jesus disse, o Espírito vos recordará. Lá em Romanos 3 nós vamos ouvir que sem Ele não podemos orar e nem fazer nada de forma perfeita. Porque Ele mesmo nos ensinará. É isso. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para que a gente aprenda a fazer isso. Para que a gente aprenda por uma graça recebida a fazer com que nossa alma se comporte como uma criança pura e inocente no colo de Deus Pai, no colo de um Deus que é Pai e que cuida de cada um de nós. É hora de pedirmos esse Espírito Santo. Vamos rezar. Se você tiver a oportunidade de estar em um lugar que você possa rezar, agora é melhor. Mas se você não puder, não tem problema. Aí onde você está, vá pedindo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus hoje, ao encontro do meu coração. Eu que não tenho nem vontade de rezar muitas vezes. Eu que muitas vezes tenho me sentido fraco, pecador, pecadora. Eu que muitas vezes não tenho conseguido dar passos na fé. Eu que hoje ouço isso, tenho vontade de me sentir filhinho, filhinha. Mas eu não consigo sentir. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo trabalhar em meu coração. Quebra todas as barreiras.
Vem, Espírito Santo, e cura de todas as dores, de todas essas feridas que não permitem com que eu sinta a Tua presença de Deus viva e verdadeira em mim. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e derrama sobre mim os Teus dons, carismas, moções. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e sopra sobre nós, como brisa leve, brisa mansa, brisa suave. Vem, Espírito Santo, trazer refresco para nossa alma. Vem, Espírito Santo, nos libertar de toda angústia, de toda dor, de todo medo, de toda perturbação. Vem, Espírito Santo, dá-nos a graça, ó Espírito Santo, de confiar em Ti, como uma criança. Vem, Espírito Santo, porque eu quero confiar em Ti como uma criança na cola do Pai. Como uma criança que se entrega, que se larga no colo do Pai. Eu quero hoje me entregar e me largar em Teu colo, Senhor. Eu quero fazer essa experiência de ter a Ti, ó Deus, como um Pai, como meu papai. Sim, com toda essa inocência de uma criança, com toda essa bondade de um cristão, que às vezes parece ser bobo, que às vezes parece até ser infantil, mas eu desejo te chamar de papai. Sim, Deus, nós queremos te chamar de papai e pedir que tome-nos no colo. Dá-nos o dom da piedade. Dá-nos essa graça de experimentar o dom da piedade na nossa vida, para que a gente reze de maneira intensa, confiante e íntima, mas principalmente para que a gente experimente a ação da Tua presença, a Tua ação dentro de cada um de nós. Vem, Espírito Santo, e realiza em nós obra nova. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito, e ama-nos. Transforma-nos. Vem, Espírito Santo, e levanta-nos. Porque é assim que termina a passagem. Levantai-vos. Vamos-nos daqui. Nós não queremos mais ficar onde nós estamos, Senhor. Leva-nos para mais próximos de Ti. E que o céu, na qual um dia nós desejamos estar, já comece aqui na terra, através de cada um de nós. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma última coisa antes da gente terminar essa mensagem. Você que está pedindo uma resposta para Deus, eu quero te dizer que talvez Deus já esteja te dando a resposta. E você não está percebendo. Sabe por quê? Antigamente, nós não tínhamos computadores, redes sociais, celulares. Então a gente chegava em casa, rapidamente fazia tudo para deixar a casa em ordem. Muitas vezes queria fazer tudo correndo para ir poder visitar, alguém, visitar uma tia. E visitar era talvez até trabalhar para ela, porque ela estivesse doente, estivesse precisando de ajuda. A gente chegava e ficava depois da noite num único cômodo, conversando. Então ficava muitas vezes à volta da mesa, às vezes lá na sala, mas sem televisão. Imagina a sua casa sem celular, sem computador, sem televisão. Eu sei que parece radical, mas de verdade, ia fazer um bem tão grande. Mas iria fazer um bem tão grande. A resposta que nós pedimos a Deus, muitas e muitas vezes, estão naquelas pessoas próximas a nós, na qual a gente não tem convivido. A sua resposta pode estar justamente aí dentro da sua casa, aí dentro da sua família, entre os seus amigos, entre os seus parentes. E você só não ouviu ela ainda, porque você não foi capaz de conviver. Os frutos da carne, de 12, 8 se referem a problemas de relacionamento. E talvez, se fosse hoje, entre os problemas de relacionamento, estivesse computador, internet, celular, televisão. Não que por si essas coisas sejam más, mas a maneira como a gente tem usado. Primeiro de tudo, e antes de qualquer coisa, primeiro a pessoa humana.
Primeiro sempre o outro. Depois tudo isso. Eu te convido a fazer essa experiência. E de verdade, se vocês fizerem essa experiência e não experimentarem grandes graças, eu posso até voltar aqui para falar diferente. Mas eu duvido que ao fazer essa experiência, vocês não experimentem muita coisa mudar aí onde você está. Eu desejo que o dom de piedade seja lhe concedido em abundância, para que você possa se comportar como uma criança diante de Deus, para que você possa olhar para Deus como um pai, mas principalmente para que você experimente o colo desse pai. Eu te desejo colo, muito colo de Deus. Deus o abençoe, conte com as minhas orações. E antes de você desligar, curte se você ainda não curtiu, envia para alguém, marca alguém, faz um comentário daquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que mais te tocou, porque isso faz com que essa mensagem seja distribuída ainda mais pelas redes sociais. E assim ela consegue chegar muito mais longe. E muitas outras pessoas poderão experimentar este colo do Papai. Deus é nosso Papai. Fica com Deus. Que Deus abençoe.